Graças, paz, abençoados. Bendito é aquele que nos fez, que nos conhece, fez o homem do pó da terra. É o que está escrito em Gênesis, capítulo 2. E pôs nele o Espírito. Será que esse que criou o homem do pó da terra conhece o pó? Este pó? Conhece esta carne? Será? Será que ele tem poder de dominar esta carne? Será que o Deus da graça, do amor, Deus eterno, Deus onipresente, onipotente, onisciente, o soberano, será que ele tem poder sobre esta carne? Deus te abençoe. Eu sou o irmão Van, aqui de Cabedelo, Paraíba, capital João Pessoa. Para nos orientarmos, estamos no Nordeste brasileiro, esquentando a cada dia, né? Aqui ficando quente, mas tudo seja para a glória do nome de Cristo Jesus. Vamos lá? O tema é a segunda parte agora. Qual é o tema, irmão Van? Deus, preste atenção aqui, Deus fez com que pessoas acreditassem na mentira. Vamos lá? Deixei uma pergunta aí no vídeo passado, que diz assim, por que eles não conhecerão aqui, este grupo aqui de pessoas, que Paulo disse, quem está escrevendo foi Paulo. Segundo Tessalonicenses foi escrito no ano 50-52, do primeiro século, da primeira era cristã. O autor disto aqui não é o irmão Van, é Paulo. Capítulo 1, versículo 1 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 de 2 Tessalonicenses, diz que Paulo, Silas e Timóteo, né, e os auxiliares de Paulo, auxiliaram Paulo para que fosse escrita, né, revelado aqui, os Tessalonicenses, os irmãos do ano 50, tivesse algumas revelações daquilo que iria acontecer a partir daquele momento e até o ano 70, com a vinda gloriosa do Filho do Homem sobre Israel, fazendo justiça e juízo e decretando para sempre, consumando tudo, né? E tudo estava consumado, e um novo céu e uma nova terra dali por diante. E os séculos vindouros que iriam começar a partir do ano 70. Bom, mas a questão aqui é porque um grupo de pessoas, judeus, não judeus e gentios, não, aqui ó, e com todo tipo de mentira, segundo Tessalonicenses 2:10, e com todo tipo de mentira, você vê o vídeo de número 1, para entender este aqui, tá ó, primeira, e com todo tipo de mentira perversa para enganar o anticristo, né, Satanás. Vamos o versículo 9, vamos 9 para entender. O versículo isolado, irmão Vó. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas. Realizar o trabalho de Satanás. Quem é esse Satanás aqui? Aí o 10 diz, o 10, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam, olha só, essas pessoas se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Aqui ó, eles estão caminhando para a destruição. Por quê? Porque eles estão caminhando? Porque não deram crédito, porque não aceitaram, porque eram ímpios, porque era filho de Satanás, era filho do diabo. Não porque eles estavam na carne ativada. A carne ativada desses homens fizeram com que eles caminhassem para a destruição. A carne ativada desses homens, né, fizeram com que eles não aceitassem a verdade e não fossem salvos. É isso? Pode isso, Arnaldo? Vamos aqui. Então, eles perecem. Aqui, ó, perecem. Aqui na tua tradução deve ter perecer, caminhando para perecer. Mas aqui nessa tradução está destruição. Por que eles seriam destruídos? Então eu disse que no vídeo passado, destruir aqui é um verbo grego, apólime, né,
que significa, esses homens ficarão, né? Eles ficarão expostos à morte eterna, expostos, certo? Sempre a mentira, né? Eles seriam levados pela mentira, pelo engano, né? Mas por que, irmão Van? Vou chegar lá, certo? Aqui também, apólime, destruição, eterno, perdidos, estavam sempre perdidos, ser privado da verdade. Eles nunca acertariam a verdade. Por quê, irmão Van? Apólime é mesmo que está aqui, ó, 1 Coríntios, vamos lá para a gente ter uma ideia. Aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18 e 19, que diz: a mensagem da cruz é loucura para os que se caminham para a destruição, apólime. Mas, para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Então, apólime aqui é que eles ficaram privados. Não foi revelado a estes aqui, que caminham para a destruição, a verdade. Não foi revelado. A mente deles não foi aberta para o reconhecimento e para que eles não fossem salvos, né? Aqui, ó, não foi revelado a ele o poder de Deus, o evangelho da graça. Então, mas por quê? Versículo 19 diz, o 19, como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Destruirei, apólime. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, né? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15 diz: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. O 15: quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Então, o espiritual e o homem, o espiritual é aquele, fala, aquele que tem conhecimento, não é aquele que anda marchando, berrando, fazendo barulho, né, vendo anjo azul, anjo... Não, isso não é ser espiritual, isso é loucura. O espiritual é o crente maduro, que tem conhecimento, que conhece o seu Deus, como ele diz, prossigamos em conhecer o soberano. Mas alguns não, pararam ali, né, que não precisa mais dar dízimo, que não precisa mais se congregar, né, no templo, inculcaram ali e não querem mais o conhecimento. Então, o homem natural é aquele que adquire o conhecimento nas Escrituras, depois da graça. E aqui também, capítulo 4, né, ainda no capítulo 4, versículo 3 diz: quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Versículo 4. É 2 Coríntios, capítulo 4. Perdão, vamos aqui para 2 Coríntios, por isso que não estava batendo ali. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Deixa eu ver o que é que diz o 14. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalhou o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume. É isto aqui. 15. Somos o aroma de Cristo, que se leva até Deus. Que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo, destruídos, apólime. Aqueles que não, os cegos, aqueles que não enxergarão, aqueles que não serão salvos, aqueles que estão caminhando para a destruição, aqueles que estão sendo afastados de Deus, aqueles que não têm e nunca terão a graça de Cristo Jesus. Apólime aqui. Então, quer discutir? Discuta com o grego, com o original, com o verbo grego. E no capítulo 4, ainda de 2 Coríntios, versículo 3 diz: se as boas novas que anunciamos estão encobertas,
atrás de um véu é apenas aqueles que estão perecendo, apólime, estão sendo destruídos, não receberão de hipótese nenhuma, de maneira nenhuma, a graça e a revelação de Cristo Jesus. Preste atenção, se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O 4. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem do Deus. A imagem de Deus. Então, o Deus desse século, não vou entrar na questão teológica, cegou o entendimento para sempre. Não serão iluminados, não aceitarão o evangelho da graça de Cristo Jesus. Foram privados da verdade. Quem fez isso? Paulo diz aos Tessalonicenses: porque sempre acreditarão na mentira, sempre serão enganados e sempre rejeitarão a verdade e nunca serão salvos. Aqui vamos voltar lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo de número 8 diz: então o homem, aqui o versículo 9, que diz aqui, ó, este homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas. Olha o 10, e com todo tipo de mentira perversa para enganar, enganar os que estão caminhando para a apólime, destruição, os que foram privados, os que não receberão o conhecimento da graça, os que não serão libertos, os que sempre serão enganados. Aí eu pergunto aqui, pois se recusaram a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Porque sempre, esta é a pergunta aqui, ó, porque sempre acreditarão na mentira, sempre serão enganados, sempre rejeitarão a verdade e nunca foram salvos. Por que, meu amado? Se você já sabe, amém, glória a Deus pela tua vida. Porque, agora, se eu disser a você, aqui do canal, você que está me assistindo, que é inscrito ou não inscrito, mas você que está me assistindo pela primeira, segunda, terceira vez e não é inscrito ainda, se eu disser a vocês que eles nasceram para isso, você vai acreditar nessa minha conversa? Você vai acreditar no que eu estou lhe dizendo? Eles nasceram para isso, para nunca aceitar a verdade. Eles nasceram para serem enganados. Eles nasceram para serem privados das boas novas. Eles nasceram para ser enganados, né? Sempre acreditar no erro e na mentira. Sempre. Ah, irmão Van, será que isso é verdade? Eu não estou lhe entendendo ainda. Calma. E se eu me aprofundar mais um pouquinho e disser a você que eles não creram, não aceitaram a verdade, porque Deus não quis? Ah, irmão Van, aí não. Aí é uma grande heresia. Aí o Senhor está mentindo. Aí o Senhor não é filho da luz. Aí o Senhor não é um filho de Deus. Se o Senhor disser isso e continuar falando isso, irmão Van, o seu canal vai sair do YouTube. O Senhor vai perder dezenas de inscritos. Vou não. Por que não vai, irmão Van? Porque eu vou mostrar a verdade para você que não conhece ainda. Repito, se eu disser a você, ou a vocês, a você que não conhece ainda, que eles não creram, não aceitaram a verdade, porque Deus não permitiu. Deus não quis que eles fossem convertidos. Deus não quis que a graça alcançasse o coração ou a mente dele. Foi o próprio Deus que não quis, ou seja, foi o próprio Deus que eles aceitassem a mentira. Foi o próprio Deus que eles ficassem sendo enganados. Foi o próprio Deus que encaminhava eles para a destruição. Foi o próprio Deus que fez com que eles recusassem a amar e a aceitar a verdade. Foi o próprio Deus que não quis salvá-los.
E agora? Ah, irmão, você vai ter que provar. O assunto tá bom. Vamos lá. Aqui, ó. Observem atentamente, certo? Aquilo que... veja a mesma ação de Deus no Antigo Testamento. Eu vou trazer luz no Antigo Testamento para que você entenda no Novo Testamento. Veja se Deus não trabalhou assim no Antigo Testamento. Aqui, ó, olha só. 2 Samuel, capítulo de número 24, versículo de número 1. Olha só. Mais uma vez, a ira do Senhor Jeová, ou Iavé, ou o Eterno, e não Moloque, você vai ver o estudo que eu vou fazer sobre isso. A ira do Senhor ardeu contra Israel e incitou, induziu, provocou Davi contra eles. Vá e conte o povo de Israel e de Judá, disse-lhe o Senhor, o soberano. Aqui é o soberano, não é Moloque, é soberano. Quem disse que é Moloque, está lhe enganando. A ira do Senhor incitou aqui, ó, incitou. Foi Deus que incitou Davi a errar, a pecar, né, a fazer o que não é certo. Foi o próprio Deus, Jeová, incitou a Davi. Então, veja se não é a ação do mesmo Deus. Então aqui, ó, o próprio Deus incitou, induziu, provocou Davi ao erro. O próprio Deus endureceu o coração de Faraó e de seus oficiais. Êxodo capítulo 10, versículo 1. O próprio Deus, vamos ver, porque, irmão, o senhor diz isso aí, mas se o senhor não mostrar, né, a gente não acredita, só acredita se tiver escrito. Êxodo 10, versículo 1, que diz: o Senhor disse a Moisés, volte ao Faraó, pois endureci o coração dele e os de seus oficiais, não só de Faraó, mas Deus endureceu o coração de dezenas e dezenas e dezenas e centenas de pessoas. Endureci o coração dele, de Faraó, e de seus oficiais, para que eu demonstre meus sinais entre eles. Outra, o próprio Deus endureceu o coração das nações. Josué, capítulo 11, Josué, versículo 18. Olha Deus endurecendo o coração das nações. Depois de guerrear contra eles por muito tempo, 19. Ninguém na região fez tratado de paz com os israelitas, exceto os aveus de Gibeon. Todos os outros foram derrotados na guerra. Agora o 20. Pois o Senhor não é Moloque, é o soberano de Israel, lhes endureceu o coração para que lutasse contra Israel. Por isso foram completamente destruídos sem misericórdia, conforme o Jeová, o soberano, havia ordenado a Moisés. Vamos aqui, vamos continuar. Tem mais coisa. O próprio Deus, por que eu estou falando isso? Eu estou trazendo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, do livro da lei, até chegar na graça em Paulo, em 2 Tessalonicenses, na Nova Aliança, onde Deus não permitiu que milhares de pessoas não alcançassem a salvação, não crescem no Evangelho e fosse enganado. Foi o próprio Deus. Você não vai acreditar? Vai acreditar. O próprio Deus pôs um espírito mentiroso na boca dos profetas de Acabe. 1 Reis, capítulo 20. Vou só ler aqui, ó. 1 Reis, aqui, ó, capítulo 22, certo? Versículo 19. Não foi Moloque, aqui foi Jeová. Micaías prosseguiu: ouça o que o Senhor diz. Vi o Senhor assentado, né? Sentado em seu trono, com todo o exército do céu ao redor, à sua direita e à sua esquerda. 20. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá à guerra contra Ramote, Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões. O Senhor Jeová, o soberano, perguntou: quem enganará? Veja bem aqui, ó, quem enganará Acabe para que vá à guerra contra Ramote, Gileade e seja morto ali?
Quem enganará? Deus perguntando, quem enganará? É o mesmo Deus que Paulo disse, foi ele que enganava as pessoas. Foi Deus que não permitiu que milhares e milhares de pessoas lá em Israel não aceitassem e continuassem no erro. Foi o próprio Deus. Agora, calma, calma, meu camarada, calma, meu amigo, calma, meu irmão. Aqui, ó, então, o 20, agora o 21, quem enganará? É o mesmo Deus de Paulo. Até que, por fim, um espírito se aproximou do Senhor, o soberano, e disse, eu o enganarei. 22, de que maneira? Perguntou o Senhor. E o Espírito, olha a conversa dele com o Espírito que disse que ia enganar. Deus pessoalmente falando com esse Espírito. E o Espírito respondeu, sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O Senhor disse, você conseguirá enganá-lo. 23, como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso. O Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Pois o Senhor decretou sua desgraça. Foi Moloque. Segundo o abençoado aí, né, da graça, o que está lá em cima, né, disse que tudo isso aqui é uma ação de Moloque, chamando o Deus de Israel de Moloque. Deus é soberano. Você não conhece, meu irmão? Aí fica aí no mimimi, chamando Deus de Moloque. O próprio Deus, presta atenção, muita atenção aqui agora. O próprio Deus fez com que pessoas se desviassem dele. Deus não queria aquele povo, Deus não queria aquelas pessoas naquele momento, cada um dentro do seu contexto, dentro da sua história, dentro da sua geração. Mas a ação é de Deus. Olha o que Deus fez Isaías. Isaías, capítulo 63, versículo 15 ao 17. Presta atenção. Ó Senhor, olha dos céus, olha para nós de tua santa e gloriosa habitação. Será que é Moloque aqui? É Moloque? Onde estão o zelo e o poder que costumavas mostrar em nosso favor? Onde estão tua misericórdia e compaixão? 16. Certamente ainda és nosso Pai, ainda que Abraão e Jacó nos desertassem, continuaria, Senhor, a ser nosso Pai. És nosso Redentor desde as eras passadas. Agora o 17. Por que permitistes? Porque permitistes, Senhor, que nos desviássemos de teus caminhos. Porque Deus, porque o Senhor, porque eterno, permitiste que nós desviássemos de teus caminhos. Quem permitiu que eles se desviassem? Deus, o Senhor. Porque nos endureceste o coração para que deixássemos de temer, de ti temer. Tranquilidade? Quem endureceu o coração desse povo aqui? Para que eles não temessem mais a Deus, fossem rebeldes e fossem castigados. Quem? Moloque? Não dá, meu irmão, não dá. Cuidado com algumas pregações dentro da graça, cuidado. O próprio Deus fez com que pessoas não crescem nele e no seu evangelho e fossem salvas. Você sabia disso? Deixa eu ver aqui o horário. Aqui o horário. Aqui. Tranquilidade. Você sabia? Olha a profundidade que nós vamos entrar aqui agora. O próprio Deus, como é que você chama Deus? Elohim, Adonai, Jeová, Yahvé, o Espírito, o Eterno, né? Yahusha. Qual o nome que você dá a ele? Pronto, este nome do seu Deus. Ele fez com que pessoas não crescem nele ou no seu evangelho e fossem salvos. Deus, para não salvar aquelas pessoas,
por motivo soberano dele, de Deus, não permitiu que eles ouvissem, crescem e fossem salvos. Oh, não, irmão Van, isto é uma pura heresia, o seu canal só fala heresia, isto é mentira. Abra a tua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em João capítulo de número 12. Vamos lá aqui para João agora. Livro histórico. Evangelho de João, capítulo de número 12. Está aqui. 12. Vamos lá. Versículo de número 37. 37. Aqui, ó. Evangelho não. Livro histórico de João, ainda que é Antigo Testamento. Capítulo 12, versículo 37. Repito a você, que está tomando leitinho, que não crê, que diz que eu sou um herege, mentiroso. Vou dizer aqui a você, ó. O próprio Deus que você chama de eterno, de qualquer outro nome, de espírito, né? Fez com que pessoas não crescem nele, nem na sua mensagem, para que não fossem salvas. Deus não queria que aquele povo, aquelas pessoas, de motivo de Deus, eu vou provar para você, não queria que eles fossem salvos, então Deus não permitiu, Deus não abriu o entendimento deles. Versículo 37 de João 12. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Meu irmão, vó, qual que é isso aí? Não tem nada demais. A pergunta é, por que não creram? Hã? E aí? Como meus netinhos fazem assim, ó. Hã? E aí? Apesar de Jesus ter feito todos os sinais, era para eles terem cridos, ou crido, era assim. Era para eles terem aceitado os sinais de Cristo, ter se convertido e serem salvos. Mas o texto não diz isso. Diz que, apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram em Cristo. Por que não creram? Vamos lá. Quem disse, agora aqui, preste atenção, Jesus, Deus, não creram por causa disso, ó. Deus cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração para que eles não fossem salvos. Oh, meu irmão, não está não. Isso é um texto isolado. Isto aqui é um texto fora do contexto. Não, irmão, não acredito não. Calma. Repito. A este povo aqui, ó. Este povo aqui que não creram, aqui, ó, não creram nele, Deus cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração. Versículo 39, agora o 37, 38. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito. Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte. Preste atenção. A quem o Senhor revelou. A quem Deus quis revelar o seu braço forte. 39. Preste atenção. Mas o povo não podia crer, pois, como Isaías também disse, já estava profetizado, foi um decreto de Deus, foi um propósito de Deus, o plano de Deus, o querer de Deus já estava revelado. O povo não podia crer, pois, como Isaías também disse. Disse o quê? Olha o 40. O Senhor cegou seus olhos e endureceu seu coração para que seus olhos não vejam e seu coração não entenda, e não se voltem para mim, nem permitam que eu os cure ou salve. Entendeu aí?
Entendeu aí, meu querido e amado irmão? Deus cegou-lhes o entendimento, certo? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Deus cegou-lhes o entendimento. Aqui, ó. Cegou-lhes os olhos. Por que não creram? 39. Deixa eu voltar aqui para o 39. 39. Aqui, ó. Versículo 39. Por isso, não podiam crer. Então Isaías disse outra vez. Por que não podiam crer? Olha o 40. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure, ou sejam salvos. Tranquilidade? Então, Deus, o próprio Deus, cegou-lhes os olhos e endureceu o seu coração, e para que eles não fossem curados da cegueira e não fossem salvos. Entendeu? Então quem fez isso? Deus. Por quê? Estava profeta. Por que eles não creram? Porque Deus não quis. Porque Deus, o próprio Deus, cegou o seu coração. Você vai discutir? Quem é herege? Sou eu ou João que escreveu? Quem está mentindo? O irmão Van ou João que escreveu? Ou Isaías? Isaías é um grande, um baita de um herege, porque disse que estava profetizado, foi lá em Isaías. Isaías é um baita de um mentiroso, que disse que Deus, está aqui, ó, foi Isaías que disse, ó, aqui, ó, 38, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Isaías foi um mentiroso, Isaías foi um baita de um herege, porque Isaías quem disse isso aqui, ó, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Aí o 39, Isaías que disse, por isso não podiam crer, porque Deus não revelou. Então Isaías disse outra vez, aqui ó, 40, cegou-lhes Deus e Yahvé, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração. Quem fez isso? Moloque? Foi a carne, eu toda vez esqueço disso, foi a carne ativada deles que não permitia que eles entendessem a mensagem de Cristo, que eles não aceitassem as boas novas, foi a carne ativada deles que impediu deles serem curados ou salvos. Foi isso. Deus, Yahvé, cegou-lhes os olhos. Eu tenho que botar o 39, porque senão, cegou-lhes os olhos foi a carne. Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Deixa eu ver 41. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele, da glória de Cristo Jesus. Então, Deus, o próprio Deus, cegou os olhos e endureceu o coração, né, dessas pessoas para que eles não sejam curados e não fossem salvas. Quem disse? Agora aqui, ó, todas as coisas cooperam para o bem, certo? Na vida daquele que foi chamado aqui, ó, Romanos capítulo 8, versículo 28 e 30. Deixa eu ver se dá um tempinho aqui. Romanos, rapidamente, capítulo 8, 28 a 30, que diz assim, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também
glorificou. Agora, a questão aqui é o seguinte, aqui o 28, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. Todas as coisas contribuem para o bem de quem? Para o bem, porque esses, aqui ó, aqui, todas as coisas cooperam para o bem na vida daquele que foi chamado ou escolhido por Deus. Aqui ó, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles... Por que eles amam? Porque eles foram chamados segundo o seu propósito. Por que ama? Porque serve, né? Porque é salvo? Porque foram chamados segundo o propósito do Deus soberano. Vamos voltar lá para a 2 Tessalonicense, né? Por que aquele povo não aceitaram, né, a mensagem da cruz? Agora, o próprio Deus, preste atenção no que você vai ver aqui, ó. O próprio Yahvé lhes deu a milhares de pessoas espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Você acredita nisso? Grande heresia, né não? Foi Paulo. Paulo que escreveu isso. Paulo foi um grande herege. Paulo foi um grande mentiroso por dizer isso, que Deus deu espírito de entorpecimento. Sim. O que significa esta palavra na língua grega? Entorpecimento. Foi Deus que deu a esse um espírito de entorpecimento. Paulo foi um herege? Está lá em Romanos, vou mostrar para você. Na nova aliança, no novo pacto, não é da lei não, está na graça, no livro da graça de Paulo, Romanos. Paulo foi um grande mentiroso por dizer que Deus endureceu o coração de um, amolece o coração de outro, Deus exalta quem Ele quer, Deus faz como Ele quer, Romanos capítulo 9. Paulo foi um grande herege, um grande mentiroso por dizer que Deus amou uma pessoa e odiou a outra. Paulo foi um grande mentiroso, um grande herege por dizer que Deus deu a umas pessoas, né, um espírito de entorpecimento até os dias de hoje. Paulo foi um herege? Próximo estudo. Se inscreva neste canal, compartilha, deixa teu like, ajuda aqui teu irmão fã daqui de Cabedelo, da Paraíba, Nordeste brasileiro, para todo o Brasil. Próximo estudo, não perca que eu vou chegar lá em Tessalonicenses capítulo 2. Por que eles foram enganados? Porque que eles não se converteram, não aceitaram a mensagem de quem provocou isso na vida daquelas pessoas. Próximo estudo, paz do Cristo eterno.